Muito boa noite a todos. Boa noite a todos os meus amigos. Rafael Ribeiro. Aqui mais um dia na nossa live semanal, nosso bate-papo de toda quinta-feira. Professor João Batista aqui com vocês, conversando sobre temas das ciências criminais. Então, vou fazer o nosso aquecimento aqui, dando 2 minutinhos para o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos aí no nosso bate-papo, na nossa conversa de hoje. Quem está aqui conosco, quero pedir por favor, vai na flechinha que tem no canto inferior direito aí da sua tela e compartilhe essa live com os amigos que você acha que possam se interessar. O tema de hoje, a gente está falando sobre drogas, mas é um tema bastante interdisciplinar. Então a gente não vai falar aqui só sobre as questões técnicas da lei de drogas, mas também sobre o contexto, né? As questões culturais envolvidas. Então esse é um tema interessante, por exemplo, para quem tem criança, para quem tem filho adolescente, para quem tem filho adulto, para quem tem gente na família aí ligada a esse problema, né, da questão das drogas. Então é um tema relevante aí para todo mundo. Heleninha, seja bem-vinda. Aguardando aí a nossa galera entrar. Muito boa noite aí para todo mundo. E aí eu já vou começar então o nosso assunto, porque ela fica gravada, sobe pro Reels. E aí conforme o pessoal vai entrando, vai interagindo aí com a gente. Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Hoje do dia 3 de outubro, às 26. Eu estou colocando aqui o tema de hoje para a gente falar sobre a questão das drogas no Brasil, né? O problema das drogas, essa questão que é social, que é médica, que é militar, que é jurídica, que é criminal, enfim, de saúde pública. Um problema que impregnou a sociedade brasileira num nível tão brutal que todo cidadão brasileiro hoje, de alguma forma, tem que lidar com isso. Todo brasileiro médio hoje, criança, adolescente, adulto, idoso, convive de alguma forma, direta ou indiretamente, com esse problema. Ou porque você já usou, ou porque você nunca usou, mas já lhe foi oferecido, ou porque você tem alguém da sua família que tem problema com droga, ou a sua vizinhança tem esse problema. A própria criminalidade do dia a dia, que está muito ligada à questão da droga. Qualquer pessoa que sai de manhã, tem um mestre, eu lembro que tem um mestre do karatê que tinha uma frase muito lúcida, que falava assim: saia de casa de manhã e encontre pelo menos 1000 inimigos. Então quando a gente sai da nossa casa de manhã, a gente já tem inimigos em potencial. Noiado na rua, gente querendo te assaltar, gente que potencialmente vem te assaltar com a cabeça cheia de droga, já não tem o mínimo de juízo, o mínimo de controle, noção do que está acontecendo. Então a gente lida com esse conceito. Aqui em São Paulo a gente tem o problema da Cracolândia, que é problema crônico, dramático, aparentemente sem solução imediata. A gente tem o PCC, que uma facção criminosa que já virou um negócio bilionário e internacional. Tem uma série de problemas aí que a gente precisa resolver e precisa pelo menos entender. E eu, como sou discípulo do Olavo de Carvalho, sempre vou repetir a mesma coisa. Ainda que a gente não tenha poder para resolver de imediato essas questões, a primeira obrigação nossa é entender a realidade do jeito que ela se apresenta, para que a gente possa manter a nossa sanidade nesse mundo infernal. Tá?
Então a gente começa falando sobre droga. O que vem a ser, do ponto de vista da legislação brasileira, tecnicamente falando, a droga? Droga é aquela substância capaz de produzir dependência. A gente não usa mais a palavra entorpecente, porque a palavra entorpecente ela pega algumas classes de droga, mas não engloba todas. Antigamente se falava muito dos entorpecentes, da lei de entorpecentes, política de entorpecentes. Só que a ideia de entorpecente está muito ligada à ideia daquele tipo de droga que vai deixar você um pouco mais lento, né? Mais torpe, mais entorpecido. E tecnicamente falando, a gente tem drogas psicolépticas, psicoanalépticas e psicodislépticas. Algumas drogas te deixam mais refratário, mais deprimido, como por exemplo a maconha. Algumas drogas te deixam hiper estimulado, como por exemplo a cocaína. E algumas drogas distorcem a tua mente completamente, a ponto de você achar que está enxergando o som e escutando a luz, que seria, salvo engano, as psicodislépticas, que causam uma distorção total na sua mente. Mas tecnicamente droga é qualquer substância que possa causar dependência e vai aqui uma primeira observação técnica, principalmente para quem não é da área criminal, e que estejam presentes na portaria número 344/98 do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então a lei de drogas no Brasil, ela tem uma característica de ser uma norma penal em branco. O que significa ser uma norma penal em branco? Ela depende de uma outra norma que lhe dê complemento. Então a lei de drogas, ela usa essa palavra, droga, né? Insumo, tal. Só que ela não define exatamente o que são as drogas, porque as drogas elas são definidas, como ela é uma norma penal em branco, a gente pode classificar como uma norma penal em branco heterogênea, porque ela é complementada pela portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que é quem define quais são as substâncias proibidas no Brasil que serão consideradas droga para efeito da lei de drogas, da lei 11.343. Certo? Então, é uma norma administrativa do Ministério da Saúde que define o que é droga. E olha que interessante. Por pior que seja a substância, viciante, destruidor, incapacitante, o caramba, se ela não está prevista no rol dessa portaria que eu acabei de citar, o sujeito não será punido pela lei de drogas. Porque esse rol é taxativo. Ele sempre vai sendo revisado, né? E atualizado conforme o pessoal da química aí vai desenvolvendo aí novas substâncias e descobrindo aí novas substâncias. Tá. Basicamente, para a gente entender essa questão das drogas, a gente vai ter aí... A lei é bastante complexa, mas para efeito da nossa live de hoje, é importante você entender duas figuras básicas que a lei de drogas regulamenta e disciplina. A figura do usuário e a figura do traficante. Tá? Então a gente tem o artigo 28 da lei de drogas, que prevê punição para o usuário. E nós temos ali o artigo 33, que prevê a figura do tráfico, né, que delimita ali quem seria então o traficante. Antes da gente entrar nesse tema, quem é usuário e quem é traficante, qual é o tratamento, qual é a política criminal em relação ao usuário, qual é a política criminal em relação ao traficante, eu quero fazer uma observação sobre a política de combate às drogas. Tá? O que seria uma política pública? O que seria uma medida de política criminal? Uma política pública de segurança pública. A política seria, na verdade, as diretrizes, os direcionamentos que o poder público vai dar para tratar de determinado assunto. Certo? Política pública em relação à droga, ela está muito ligada ao quê? Como que aquele Estado
vai combater o problema da droga, certo? E aí tem uma questão aqui que é muito interessante. Eu vou usar o termo aqui mais leigo, mas basicamente é o seguinte. Ó, quem entrou, meu pai, João Batista Gomes. Sempre que Deus der saúde pro meu pai, enquanto Deus der saúde pra gente, quero estar junto com esse homem, sempre. Meu coração chega e se aquece de estar fazendo minha live e ter meu pai junto. Bruno Bragato, nosso amigão aí de Goiânia. Meus amigos, olha o tanto que isso é interessante. Existem dois grandes tipos de política de combate à droga no mundo. Modelo americano, que é o modelo de repressão total. A perspectiva básica do governo americano do modelo americano droga é um problema militar, um problema de polícia, é algo que tem que ser combatido com dureza e com firmeza. E você tem um modelo europeu, que é o modelo que a gente chama de redução de danos, que entende o quê? Droga é um problema de saúde pública. Não se combate droga com arma de fogo. O viciado em droga ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado. O Estado vai ter que conviver com o fenômeno da droga e trabalhar políticas de redução de danos. Não tem como vencer a questão da droga. Então são esses os dois grandes modelos. É claro que existem países da Europa que seguem esse modelo mais americano, né, que seria o modelo de repressão total, e hoje a gente já tem estados nos Estados Unidos, como a Califórnia, por exemplo, que tem tentado seguir esse modelo mais europeu de redução de danos. Então, no modelo de repressão total, o Estado ele entra com toda a força no sentido de reprimir a droga, reprimir o usuário, reprimir o traficante, reprimir o comércio, prender, processar, pena alta, cadeia com segurança máxima. É a mão pesada do Estado. Asfixiar a cadeia do crime, bloquear dinheiro, levantar a questão da lavagem de dinheiro, do tráfico, bloquear a conta. Bragato, vou falar daqui a pouco sobre internação compulsória. Obrigado aí pela sugestão. Então essas questões todas, elas estão ligadas ao quê? Ao modelo americano de repressão total. No modelo europeu, a ideia seria o quê? A polícia não vai agir com tanto rigor em relação ao tráfico. E o Estado vai tentar regulamentar, regularizar, conviver com o tráfico, facilitar a situação do usuário. Aí você tem aquelas situações em que você tem alguns locais onde é legalizada a venda da droga em determinada quantidade. O Estado oferece seringa esterilizada para o camarada se injetar, para evitar ter questões de doença, para evitar colapsar o sistema de saúde. O Estado vai tentar educar o sujeito em relação aos malefícios da droga. O Estado vai tentar conviver, passando a mão ali na cabeça do sujeito. Eu estive em Amsterdã, eu fui em Amsterdã estudar um pouco dessa questão da droga, no modelo holandês ali, né, de redução de danos, de conviver com a droga e tal. E o que eu pude ver foi o seguinte. Você chega em Amsterdã naquelas tabacarias que eles chamam de coffee shop, e aí você vê o pessoal fumando maconha pra caramba. Tem cardápio de maconha, o cara chega, pega o cardápio, escolhe a droguinha que ele quer lá. Lá eles fumam muito nos cachimbinhos. Eles gostam daqueles cachimbinhos, parecendo aqueles cachimbinhos de cracudo. E que a primeira coisa que deu pra eu perceber quando eu fui a Amsterdã é que existe a droga legalizada, ela cria um turismo muito deletério. Muito deletério. O que eu vi que acontece muito em Amsterdã? O camarada chega, eu vi uma juventude, uma massa de juventude europeia chegando em Amsterdã desesperado para usar droga, a molecada. O cara chega no hotel, só joga a mochila no hotel e já vai direto pro coffee shop para usar droga. Eu vi os camaradas ficando 4 dias em Amsterdã, os 4 dias dentro do coffee shop fumando maconha.
só saía para comer e para dormir. O camarada não vê a cidade, não conversa com as pessoas, não faz nada. É como se ele nem tivesse ali, só parecendo um zumbi usando droga. Mas aí quais são os efeitos colaterais disso? Sexo desordenado, porque o cara tá drogado, vai fazer sexo de qualquer jeito, pega doença, engravida, viu? Vai na cabininha das prostitutas, aí depois não tem dinheiro para pagar, vira problema e tal. Outra coisa, crime patrimonial. Crime patrimonial. Isso que eu vi, conversando com pessoas, conversando com policiais, conversando com autoridades lá. Qual que é o problema do crime patrimonial? O camarada chega em Amsterdã para usar droga. Chega uma hora que o dinheiro dele acaba, mas a fissura não acaba. O que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de arrumar alguma coisa para trocar por droga. E aí começa a ter muito furto. E aí depois que eu vim de lá, eu continuei acompanhando as notícias. O que eu percebi? Que enquanto no Brasil a esquerda progressista quer defender de todo jeito que a gente siga essa política de redução de danos e fica usando como exemplo o modelo de Amsterdã e um pouco também do modelo de Portugal, que eu também conheci, que não é tão ostensivo igual em Amsterdã, mas é um pouco mais suave também. Lá em Amsterdã, enquanto a esquerda queria dizer aqui no Brasil que a gente tinha que seguir o modelo europeu, em Amsterdã, na Holanda, o governo já estava começando a dificultar essa questão dos coffee shops, dessa questão da maconha legalizada lá. Porque estava começando a criar problema social, estava ficando um negócio constrangedor, estava ficando... Imagina aquelas praças cheias de gente drogada, deitada no chão, aquela bagunça danada, que aí depois ia assaltar, depois ia para prostituição e o caramba. Estava virando um turismo nefasto, já não era algo saudável, socialmente falando. Então nem o modelo europeu funcionou. Em Portugal você anda na rua. Ô Bragato, você conhece o Thiaguinho do Jiu-Jitsu lá da Gracie Barra? Eu andando com o Thiaguinho lá, o Thiaguinho e o Miolo andando lá em Portugal, quando a gente foi competir. Aí os caras ficam com um palitozinho assim, aí você anda na praça, o cara abre o palitozinho, tá cheio de droga pendurada assim. Aí isso que eu te oferecendo, marihuana, haxixe, não sei o quê, na cara de pau. E fica cheio de policial na praça ali. Aí você chega na polícia e fala assim, o Thiaguinho, que é mais enjoado, falou assim, por que vocês não prendem esses caras oferecendo droga pra gente? Aí o policial, não, deixa pra lá. Isso aí a gente vai convivendo com eles. Então é meio que uma política europeia em que eles tentam conviver com a droga de uma forma mais harmônica. Enquanto não tiver violência, nem grave ameaça, nem crime organizado, eles vão deixando fluir. É um modelo que não funcionou. O modelo europeu não funcionou. Porque o vício continua aumentando, os problemas sociais continuam aumentando, a quantidade de gente viciada aumenta, o tráfico cada vez mais aumenta, o Estado não consegue controlar aquilo. Tá? Eu tenho uma leitura sobre o modelo europeu, minha percepção. Ainda funciona um pouco porque o europeu ele é muito disciplinado. Você vê, por exemplo, um europeu fumando maconha, eu fiquei observando os caras, o camarada senta na mesa, ele fica 4 horas, 5 horas fumando maconha sem parar. Ele nem olha pro lado. É ele e a droga dele. Quando ele acaba, ele paga a conta, sai ali, vai no McDonald's, come para passar a larica dele e vai dormir. O europeu ele é muito disciplinado. Então na Europa até funciona um pouco esse modelo da redução de danos. Agora o brasileiro, o povo latino, ele é bagunçado, ele é desorganizado por natureza, ele é quente. O brasileiro fuma dois cigarros de maconha, ele já quer dançar pelado, já quer assaltar, já dá vexame, já dá problema, bate carro, atropela os outros. O brasileiro não aguenta, não dá. O perfil brasileiro não tem nada a ver com o perfil europeu. Não cabe esse modelo aqui no Brasil. Isso é minha percepção. Tá. Aí a gente vai conversar sobre o modelo americano. Bilhões de dólares são gastos com toda uma infraestrutura militarizada, para reprimir ao máximo o tráfico de drogas. Penas altíssimas. Prisão perpétua, tal. Uma cadeia pesada para quem mexe com tráfico. Um peso também em relação ao usuário. Claro que a pena do usuário vai ser menor que o traficante, mas tem um rigor também, na maioria dos estados. E a cada ano que passa nos Estados Unidos, a quantidade de droga que entra lá só aumenta.
Se você for ver a quantidade de cocaína que é consumida por mês na cidade de Nova York, você assusta. É absurdo. Eu não tenho o número agora de cabeça aqui, mas eu lembrei quando eu dei essa aula na pós-graduação, é um número assustador. Não sei que tanto de nariz que tem para cheirar tanta cocaína assim. Então, por mais que os países, os estados igual os Estados Unidos investam bilhões, isso também não está funcionando. Porque a quantidade de droga aumenta absurdamente. Os caras, o tráfico vai usando todo tipo de tecnologia. Porque rola muito dinheiro. Eles mandam ter um submarino. Os caras vai por Cuba, vai pela Venezuela, vai pela Bolívia, e aí pá, arruma um submarino que chega até lá na costa americana. O negócio mais doido do mundo. Aí a gente chega naquela questão. Dos dois modelos básicos de enfrentamento à droga, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, tanto de repressão total quanto de redução de danos, nenhum dos dois funcionou. E a verdade é que não existe solução ainda. O ser humano não encontrou nenhuma solução viável para resolver o problema da droga na humanidade. Quem descobrir vai ganhar o prêmio Nobel. Todos os dois modelos que existem são modelos de enxugar gelo. Enxugar gelo, porque o problema só aumenta, só aumenta, só aumenta. E qual que é a explicação? Uma das explicações é o seguinte. A droga talvez seja o único crime cuja vítima tem total interesse que o crime aconteça com ela. A vítima faz de tudo para continuar sendo vítima do vício. Ela quer continuar sendo vítima do vício. Vende tudo que tem dentro de casa para comprar mais droga. Ninguém mata pai e mãe para conseguir continuar usando droga no vício. É diferente do homicídio. Visualiza isso. Se um policial, se alguém, por exemplo, fala que quer me matar, eu estou sendo potencial vítima de um homicídio. Eu chamo a polícia e falo assim, policial, por favor, fica aqui comigo e não deixa eu ser vítima de homicídio. Agora, no caso da droga, se o viciado, que é a principal vítima, claro que a sociedade é vítima também, mas o viciadão ali, que é a principal vítima, o principal alvo da cadeia da droga, o viciado ele não fala assim, policial, vem cá me proteger da droga porque eu não quero usar essa droga. Ele falou, pô, você fala, policial, vai para lá, eu vou me esconder de você porque eu quero com todas as minhas forças continuar usando droga. Então esse é o problema do vício. Esse é o problema do tráfico, a galera quer usar. Quando a gente fala do modelo americano e do modelo europeu, é natural que você se pergunte assim, professor, e qual é o modelo brasileiro? O modelo brasileiro, para mim, é o pior de todos. Porque, como tudo no Brasil, a gente faz gambiarra, né? No modelo brasileiro, o que a gente faz? O que a nossa legislação faz? Em relação ao usuário, padrãozinho europeu, redução de danos, penas mínimas, já estamos caminhando para a descriminalização do uso de droga na figura do usuário. Mas em relação ao traficante, modelo americano de repressão total. Polícia subindo em favela, tocando tiro com traficante, morrendo polícia, morrendo bandido, morrendo inocente. E o que acontece no Brasil? Como a legislação é muito branda em relação ao usuário, você cria uma demanda. Porque o cidadão se sente livre para consumir droga, se ele é só usuário. Não dá cadeia mais. Certo? O artigo 28 não prevê cadeia, de forma, em nenhuma hipótese para o usuário de droga. Então você pode comprar, na cabeça do usuário você pode comprar. Em relação à maconha, por exemplo, o STF decidiu agora, no tema 506 de repercussão geral, que o porte de maconha, você ter maconha para uso próprio, se for até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de maconha, existe uma presunção de que você seja só usuário. E aí, o STF entendeu que nesse caso, se for maconha, você não vai estar cometendo crime. Vai ser usuário e vai estar cometendo apenas uma infração de natureza administrativa. Você não vai ser abrigado mais pelo direito penal. Certo? Então cria-se um mercado consumidor enorme,
de usuários de droga, então tem dinheiro na mesa, bilhões, né? E aí é óbvio que vai ter gente para vender. Se tem oferta, tem demanda. E aí o traficante vai ficar doido para vender droga para esses caras, para faturar. Mas aí em relação ao traficante você tem repressão total. Então é um sistema que colapsa. É da natureza do sistema brasileiro colapsar. Porque na minha visão, ou você reprime usuário e traficante, porque se não tem gente para comprar, não vai ter gente para vender. Se a partir do momento em que for mau negócio comprar maconha, as pessoas vão diminuir. É claro que vai continuar tendo, a gente sabe pela experiência do mundo todo. Mas se você quiser caminhar num sentido, tem que ser mau negócio comprar. E aí vai dificultar o dinheiro, vai ter menos dinheiro disponível e você começa a diminuir um pouco a questão do, ou pelo menos em tese era para ser assim, né? Por uma questão de lógica, a questão da droga. Então o modelo brasileiro eu acho que é o pior de todos. Porque aí ele estimula uma ponta e reprime a outra. É por isso que a gente vê o quê? Facção, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, não sei o que e tal. E esse pessoal movimentando muito dinheiro, bilhões, 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 lavagem de dinheiro, caramba, quatro. A polícia militar sendo linha de frente, tocando fogo com facção, colapsando, tentando manter um mínimo de ordem na sociedade, mas ainda assim o problema continua e a cadeia do negócio continua aberta. Além da gente ter um problema no Brasil dessa coisa do usuário ser tratado de uma forma muito leniente, então você facilita a oferta de dinheiro nesse mercado. Você tem um mercado consumidor, né? Tem demanda, então vai ter gente que quer oferecer a droga. A gente tem um outro problema também, que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, então a gente tem fronteiras, a gente não tem estrutura para controlar toda a nossa fronteira. Então entra muita droga pela nossa fronteira. O abastecimento de droga no Brasil, ele é complicado. Então tem, óbvio, um esforço heróico da Polícia Federal, das Forças Armadas, no controle de fronteira e tal, mas ainda assim é insuficiente, porque é muito, muito, muito grande a nossa fronteira, tanto a fronteira seca quanto a fronteira marítima. E aí a gente tem esse problema todo. Então basicamente esse é o panorama da questão das drogas no Brasil, só para a gente entender. O que teve de novidade agora foi o Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais está assumindo um papel de legislador, que não pode acontecer, não tem previsão constitucional para isso. O Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Que para maconha, via de regra, até 40 gramas, o cidadão que está portando até 40 gramas, ou plantou 6 plantas fêmeas, tem uma presunção de que ele seja usuário. A não ser que o delegado, ali numa investigação, demonstre que o camarada está com menos do que 40 gramas. Mas imagina, eu estou com menos de 40 gramas, mas cada grama, eu tenho tá um monte de baseado, e cada um tem um preço. E eu tenho um caderninho de anotação mostrando quanto que eu vendi daquele dia, daqueles baseadinhos ali. Então, aí evidentemente que eu tenho menos de 40 gramas, mas eu estou ali vendendo, eu sou traficante. Mas em regra, você tem uma descriminalização em relação a quem usa droga, maconha, cannabis sativa, até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, certo? Isso é uma decisão aí mais recente do Supremo. O artigo 28 da Lei de Drogas, regulando a figura do usuário, o que ele tem? Só uma explicação aqui para você. Ele não tem uma descriminalização, ou seja, ainda é considerado crime. Tem algumas discussões sobre isso, mas no meu entendimento que ainda é considerado crime a conduta do usuário de droga, de ter a droga ali para consumo pessoal. Só que ela já tem uma despenalização, ou seja, não tem pena de prisão. São só penas alternativas, multa, admoestação verbal e tal. São penas muito singelas, não tem pena de natureza
carcerária, por exemplo. Não tem regime fechado, regime semiaberto, aberto. São só penas alternativas ali, lavam TCO, enfim. Então você tem uma despenalização, mas ainda vai ficar com, vamos dizer assim, com registro criminal. Agora, em relação à maconha, especificamente a maconha, nessa perspectiva aí de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, o STF já caminhou para o entendimento da descriminalização, ou seja, aí já não vai ser mais considerado crime, vai ser considerado uma infração administrativa a ser regulamentada ainda o seu processamento pelo CNJ. Então o STF aqui, ele está tendo, o que o STF está fazendo? Política criminal, que não é a sua função. O STF está entendendo que nós, ministros do Supremo, queremos mudar a política criminal em relação às drogas, vamos começar pela maconha. Como o Congresso não está fazendo o papel dele, ou pelo menos não do jeito que a gente entende correto, o próprio Supremo, usando da sua prerrogativa de interpretação das leis e da Constituição, fez essa interpretação que na prática está criando um novo tipo de legislação. Certo? Então basicamente é isso. Já o artigo 33, que é o que regula a figura do traficante, né? Ele tem 18 verbos, então são 18 condutas, 18 possibilidades de conduta para você ser considerado traficante. Tem uma pena mais alta, já tem um rigor maior em relação ao traficante. Se for traficante envolvido com organização criminosa, aí já é um rigor absurdo. Você dificilmente consegue colocar o sujeito em liberdade provisória, vai responder o processo preso, com penas mais altas, com rigor investigativo, com interceptação telefônica, com campana, com monitoramento do jeito que você pensar. Nessa perspectiva que eu estou te explicando, para o usuário é uma política mais branda, de redução de danos, mas para o traficante o Brasil ainda segue essa política aí da repressão total. Ok? Então, isso aqui foi uma pequena explanação, um pequeno resumo do que a gente tem hoje no Brasil, do cenário básico da lei de drogas. E com essa atualização importante aqui em relação à maconha. E aqui eu encerro a nossa fala de hoje. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Acabei de lembrar de uma outra coisa, que o Bruno Baragato tinha falado aqui sobre a questão da internação compulsória. Vou finalizar com isso. Aproveitar a sugestão dele. Falando um pouco agora da nossa vida comum. Da vida cotidiana. Professor, eu tenho um filho que é viciado em droga. O que eu faço com ele? Meu marido está viciado em droga. E o vício está em todas as classes sociais. Está em todos os níveis de escolaridade. A questão da droga está em tudo quanto é lugar. Como que se trata o viciado hoje em droga? Então hoje você tem hospitais... primeira coisa que eu quero falar. Como que eu cuido de um viciado em droga? Psiquiatra. Profissional habilitado para tratar drogado hoje. Existem protocolos de tratamento, existem protocolos de desintoxicação, existem medicações específicas para isso. Existe um caminho para tratar o viciado. E isso vem do psiquiatra, tá? Vem da psiquiatria. Você tem centros de tratamento, centros de internação, hospitais de referência nesse assunto. Pela lei, eles vão ter aí, por força de lei, vão ter equipes multidisciplinares, né, com psiquiatra, mas também com psicólogo, para ter a abordagem terapêutica, assistente social, essa coisa toda. Você tem a possibilidade de internação voluntária. Na internação voluntária seria o quê? Um cidadão que é viciado, mas ele tem a lucidez de entender que ele precisa ser internado. O cara, estou fazendo muita besteira, estou numa situação muito difícil, eu quero ser internado. Então existem protocolos para você internar esse sujeito e fazer o trabalho de desintoxicação e tratamento dele ali. E você tem também a figura do que a gente chama de internação compulsória, que seria aquela determinada por um juiz, que agora já, pela legislação mais recente, tem gente que defende que ela já nem tem previsão legal mais para isso. E a internação involuntária, que é daquele cara que não... O que seria internação involuntária? Imagina um sujeito que ele está tão viciado na droga que ele já não tem mais condição de se autodeterminar. Ele já não tem mais condição de escolher. Ele já está agressivo, ele já está roubando, ele já está
pródigo, ou seja, vendendo tudo que tem. Ele já não se autodetermina, mas já não tem mais um mínimo de sanidade. Então é possível, existe um protocolo da internação involuntária. Você vai ter centros médicos especializados nisso, e aí a família pode acionar, eventualmente outra pessoa que não seja da família pode também acionar. Então aquele cidadão vai ser recolhido de uma forma involuntária, ou seja, ele vai ali à força para ser internado, sob medicação normalmente, com uma equipe que vai cuidar dele ali, para cuidar dele e da sociedade em volta dele que está em risco, em razão daquele descontrole. Ela tem um tempo limite, não pode durar de eterno, porque senão ela vira uma prisão, né, ilegal. Ela passa obrigatoriamente por uma avaliação e um laudo de um médico, via de regra um psiquiatra, que vai justificar aquilo, vai receber aquele sujeito, vai interná-lo involuntariamente, ou seja, ele não quer estar ali, mas ele vai ter que ficar internado. Obviamente que isso vai ser uma medida de exceção, porque toda nova legislação que regula a política nacional de drogas, ela busca a liberdade do sujeito e não a internação compulsória, mas a internação involuntária ainda existe e às vezes ela é necessária. E aí você tem protocolos, inclusive, para se comunicar imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que vão ser ali fiscais da legalidade daquela internação. Então, se você tem alguém que você conhece que está nessa situação difícil, busca um centro de referência na sua cidade, vai no CAPS, conversa com o psiquiatra, conversa com o assistente social, vê para onde que eles vão te orientar ali, e veja como que você pode fazer para fazer a internação involuntária daquela pessoa, que vai acontecer se ele for avaliado por um psiquiatra e aquele psiquiatra emitir um laudo, um parecer, concluindo que aquele sujeito não tem mais capacidade de autodeterminação. Então vai ficar ali internado meio na marra, pelo menos 90 dias ali, vai ser feito um protocolo de desintoxicação, acompanhamento psicológico, tal, para depois devolver o sujeito para a família, para a sociedade, com menos risco para ele e com menos risco para a sociedade. Lembrando que essa internação ela não pode jamais ter uma característica de punição. Ela é um tratamento. Mas é como se a pessoa tivesse ficado doida. Aí precisa de uma abordagem mais firme, mas para efeito de cuidado daquele sujeito, e não para efeito de punição. Beleza? Feitas essas considerações, agradeço a presença aí dos meus amigos, que hoje agora tem um imaginário um pouco mais rico e vocês entenderem um pouco mais como é que funciona essa questão do panorama da droga no Brasil. Espero que tenha sido útil. E quem quiser trocar ideia comigo, me chama aqui no privado, me chama no inbox, curte, compartilha o nosso trabalho aí, que dá uma moral pra gente. Uma boa noite para todo mundo e até quinta-feira que vem, às 8 horas, com mais um tema relevante na área das ciências criminais. Um abraço para todo mundo.